Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Google, que adotou a mesma postura que a OpenAI, pedindo para acabar com essa questão de direito autoral na questão de inteligência artificial. Vamos entender esse problema, porque vocês sabem a minha posição sobre essa questão de propriedade intelectual, né? Isso não existe mais, acabou, já era. A era da informática agora mudou o conceito, propriedade intelectual. Já era um absurdo antes, mas agora faz muito menos sentido. E eu vou explicar por que esse negócio de propriedade intelectual pode definir quem vai dominar a inteligência artificial no futuro. Quem ficar preso a esse conceito do passado não tem futuro mesmo. Essa notícia foi sugerida por Peter. Mande um abraço para o seu Jaime, por favor. Um abraço aí para o seu Jaime e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E se você está preocupado com esse negócio de como é que vai, para onde é que vai a economia do futuro, né? Quais serão as profissões do futuro, eu vou dar uma dica para vocês. Já tem profissões atuais que você já pode ganhar dinheiro hoje com a internet, sem sair de casa, sem abandonar o seu emprego normal, sem aparecer. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo sobre o Colégio Elite, que é um curso que a gente tem parceria aqui no canal. Pessoal muito bacana, eles têm um consultor que vai conversar com você, que vai esclarecer conforme seja a sua necessidade, conforme seja o seu perfil profissional, o que você pode fazer para conseguir dinheiro na internet, né? E pode ser até uma coisa em paralelo com o seu emprego que você já tem hoje. Eu vou falar mais sobre eles no final do vídeo, mas já tem aqui o link caso você queira conhecer, né? Clica no link, conversa com o consultor deles lá, é um papo bem interessante. Pois bem, um esclarecimento que eu acho que é muito importante. Muita gente acha que eu falo que não existe propriedade intelectual porque não existe propriedade. Não, propriedade privada existe, tá? A posição libertária é muito claro nesse aspecto. A propriedade é a única ferramenta possível para você resolver o problema de coisas escassas, né? As coisas são escassas no mundo, não tem como ter lotes de frente para o mar para todas as pessoas que querem morar de frente para a praia. Você tem que resolver de alguma forma. A forma que se tem para resolver isso é a propriedade privada. Então sim, propriedade privada na ética libertária existe, é importante, na verdade é crucial para um mundo pacífico. Por outro lado, a propriedade intelectual não existe. Por quê? Porque ideias não são escassas. A propriedade é um conceito que é necessário para você estabelecer propriedade sobre alguma coisa que é escassa, para você alguma coisa que não tem para todo mundo. Ideia não. A ideia, eu posso ter uma ideia, você pode ter a mesma ideia que eu, o fulano pode ter a mesma ideia, ninguém está sendo prejudicado por ninguém, as ideias são as mesmas para todo mundo, então propriedade intelectual não existe no final das contas. E eu discorro mais sobre essa posição libertária lá no meu canal Ancapsu Classic, que tem um vídeo Quem Precisa de Propriedade Intelectual. Mas o ponto central que eu quero colocar aqui é que, independente de você achar que propriedade intelectual é ruim ou é bom, existe ou não existe, você querer ou não querer, é muito importante você entender que no caso de inteligência artificial é ainda mais crítico esse tipo de coisa. Por quê? O que está acontecendo, né? Não preciso explicar para vocês a importância da inteligência artificial. Tem surgido cada vez mais modelos cada vez mais aprimorados e realmente é muito rápido de você fazer as coisas com inteligência artificial. Você consegue um ganho muito grande ao realizar atividades com inteligência artificial, de forma que é mais ou menos, a gente está vivendo agora, o que a gente vai viver agora nos próximos anos é o equivalente à Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, você tinha um monte de gente que fazia coisas manualmente ali, de repente inventaram máquinas que fazem as coisas, e essas pessoas que faziam as coisas manualmente no primeiro momento tiveram muita dificuldade, não tenha dúvida, né? Imagina uma pessoa que fazia tecido, houve uma época que as pessoas faziam tecido manualmente, coisa e tal. Hoje em dia não tem mais lógica. Os teares automatizados faziam tecidos a um preço muito mais baixo, muito mais rápido, com muito mais capacidade. E num primeiro momento foi ruim para as pessoas que trabalhavam nessa área, né? Porque, de novo, né, você perdeu um monte de emprego. O que um tear faz era o que centenas de pessoas faziam antes, né? E a mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial. Mas da mesma forma que não foi o fim do mundo naquela época da Revolução Industrial, não vai ser o fim do mundo agora. Ao contrário, né, as pessoas vão ter outras capacidades, outras alternativas, outros empregos, outras coisas para trabalhar. Muitos vão trabalhar, inclusive, operando a inteligência artificial, como muitas pessoas acabaram trabalhando, operando as fábricas lá no início da Revolução Industrial, no final das contas, né?
é uma revolução fundamental. A Inglaterra, os Estados Unidos, os países que saíram por alto, que hoje dominam o mundo, são justamente aqueles que abraçaram a Revolução Industrial abertamente, começaram a ter um monte de coisa. Os países que abraçaram a Revolução Industrial naquela época foram os que se tornaram as potências hoje em dia. A Europa, os Estados Unidos, né? Foram justamente as potências que a gente tem hoje em dia, exatamente porque abraçaram essa nova onda. Os países que ficaram naquela, não, temos que proteger o direito das pessoas que produzem pano, né, manualmente, coisa e tal, e ficaram para trás e se perderam nessa história. E com a inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa, né? Os países que deixarem a inteligência artificial desenvolver de forma livre e desimpedida vão crescer, vão estar na próxima onda. Aqueles que vierem com esse papo de temos que proteger os artistas, temos que proteger os desenhistas, temos que proteger não sei o que lá, os youtubers, né? Porque sim, eu sei que um dia eu posso ser substituído por uma inteligência artificial, não estou descartando, não estou te dizendo que eu não tenho esse problema, não, eu tenho também. Agora, a questão toda é o que eu falo para vocês, quem tentar proteger esse pessoal vai ficar para trás. Por quê? Porque vai ter país que vai ignorar as leis de propriedade intelectual para treinar inteligência artificial e vão acabar tendo as melhores inteligências artificiais no final das contas. Quem pretender estar na próxima onda da inteligência artificial precisa ignorar copyright, precisa ignorar propriedade intelectual. Porque qual que está acontecendo aqui, né? A gente está vendo esse caso que muitos jornais, o New York Times está processando a OpenAI, porque diz que a OpenAI está usando o texto do jornal, que é um texto de copyright, para treinar os seus modelos de inteligência artificial. E qual que é a alegação do jornal? Isso acaba sendo uma violação de copyright. Eu discordo. Porque, na verdade, aquele texto não está sendo copiado, ele está sendo usado para treinar uma inteligência artificial, que é mais ou menos o que acontece quando você usa para treinar uma pessoa. Eu, por exemplo, li uma matéria, estou lendo essa matéria aqui da Ars Technica, eu entendi o que está escrito aqui, estou traduzindo para vocês. Eu estou fazendo o que a inteligência artificial faz também, que é ler o texto, usar essa informação e produzir a minha própria informação a partir dessa informação como base. É assim que funcionam todas as inteligências, as naturais e as artificiais. Então, não tem quebra de copyright, né? É a mesma coisa os artistas dizendo, não, porque a inteligência artificial fica vampirizando a obra de não sei quem, né, usando para treinar, mas para pensar, um artista quando ele aprende a desenhar uma coisa, a fazer uma obra de arte, ele também parte do que ele aprendeu com mestres do passado. Ninguém nasce no mundo do zero. Você, mesmo o artista mais talentoso hoje em dia, ele teve algum treinamento, ele viu alguma coisa bonita, ele copiou o estilo de alguém, ele se baseou em obras anteriores. É a mesma coisa que a inteligência artificial faz. Ela se baseia no conhecimento passado para gerar o conhecimento futuro, né? Então, falar em copyright nesse sentido é uma besteira. A inteligência artificial está pegando uma informação que vai ser processada. Não é cópia daquela informação, né? E essa é a briga que está acontecendo. O New York Times, lá nos Estados Unidos, quer proibir as inteligências artificiais de usarem matérias do próprio New York Times. Por que isso? Porque viola o copyright? Não, não viola. Mas o medo deles é o seguinte, eles estão com medo de perder o emprego, eles estão achando que em determinado momento a inteligência artificial, lendo os textos que eles fazem, não vai precisar mais deles para fazer textos, e vão fazer diretamente e eles perdem o emprego. É a preocupação do cara que produzia pano manualmente lá, que o industrial copiou a forma como a pessoa produzia o pano, criou a máquina e a partir daí faz o pano muito mais rápido no final das contas, né? Então, essa situação aqui, essa é a preocupação. Eles estão usando a propriedade intelectual como uma forma de impedir o progresso natural. E o Google agora se uniu à OpenAI aí também nesse processo, recomendando, né, ou argumentando para as cortes americanas que não existe violação de propriedade intelectual na leitura por inteligência artificial. É o que eu falo para vocês. Você pode achar que tem, pode achar que não tem, mas uma coisa é inegável. Você concorda comigo que na era da internet vai ter inteligências artificiais que vão ser treinadas com essas matérias, mesmo que você seja proibido nos Estados Unidos, por exemplo? E aí o que vai acontecer? Essas inteligências artificiais treinadas com mais coisa vão ter uma capacidade maior. Por exemplo, uma coisa que vai acontecer aqui no Brasil, o pessoal tem falado aqui no Brasil que não pode. O Brasil está sempre na vanguarda do atraso, né? A vanguarda do atraso é sempre o Brasil.
Brasil. E aí o Brasil está querendo proibir, porque copyright, está copiando, não sei o que lá. E aí o que arrisca acontecer com isso? Essas informações não vão entrar em nenhuma inteligência artificial, mas em algum lugar eles vão estar copiando isso daí, vão estar vampirizando, sem nem dar crédito, sem nem fazer nada. E no final das contas, as inteligências artificiais que tiverem acesso a mais informação vão estar mais bem treinadas, vão estar na vanguarda da revolução da informação, da inteligência artificial, que deve certamente acontecer nos próximos anos. É inevitável, gente, não tem como não acontecer. É muito mais fácil você fazer as coisas com inteligência artificial do que na maneira tradicional. Da mesma forma que quando começou as máquinas a produzirem tecido, ali, caraca, não faz mais sentido contratar 50 pessoas para ficar passando paninho, passando linha para fazer um lençol. Quando tu liga a máquina, ela produz 50 lençóis em 1 minuto e coisa e tal. É o que a gente está vivendo agora, é essa revolução. Acabou o mundo naquela época? Não, assim, muita gente perdeu emprego, muita gente teve que correr atrás de outras coisas, foi ruim para muita gente, não estou dizendo que não foi não. E de novo, vai ser ruim para muita gente agora, não estou dizendo que não vai ser não. A questão é inevitável, é inevitável. Se a gente pretende que o Brasil esteja na vanguarda dessa próxima onda da Revolução Industrial, a gente não pode ter leis que proíbam esse tipo de coisa, né? Mais do que isso, tem que ser permissivo nessa história. Ou então a gente abandona esse negócio de Estado direto, que eu acho que é mais fácil de fazer no Brasil do que qualquer outra coisa, ignora totalmente o Estado e passa a usar a coisa de forma totalmente no submundo, né? Totalmente libertária realmente. Não vejo outra alternativa. O futuro é a inteligência artificial. Copyright, inteligência, propriedade intelectual é passado. Aqui a matéria da Ars Técnica é contrária, tá? Diz que não, que absurdo, porque eles estão usando informações e não sei o que lá e não estão pagando pelas informações que eles usam. É típica choradeira do pessoal que está preocupado de perder o emprego. Eu reconheço, é uma preocupação, é verdade, mas esquece, isso daí é determinado, já está certo que a inteligência artificial é o futuro, não tem mais o que fazer a essa altura. E como eu falei para vocês, a gente está perto de uma revolução do tipo Revolução Industrial, vai mudar tudo. E se você está preocupado com isso, a melhor dica é você estar sempre antenado em novas possibilidades de ganhar dinheiro. Não se acomode no seu emprego atual. Seu emprego atual pode não existir daqui a 5, 10 anos. Então, olha eu era consultor, trabalhei minha vida inteira com consultoria, hoje em dia sou youtuber, sei lá o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos, achar que isso aqui vai ser para sempre também, não vai não, meu amigo, não tem esse negócio, não tem mais emprego para sempre no mundo não. Tem que ficar antenado nas possibilidades. E o curso Elite é um curso muito bacana, tem o link aqui na descrição do vídeo para você bater um papo com os consultores, o pessoal vai bater um papo contigo, o que você pode fazer, dependendo do seu perfil, de que forma você pode usar os recursos que já existem hoje. Essa é a melhor maneira de você se manter antenado, você ter alternativas, você não estar preso numa profissão só, num caso só. Se der merda amanhã, você tem uma alternativa, pelo menos já tem um caminho para sair aí fazendo alguma coisa, né? Então não perca tempo não, clica no link que está aqui na descrição, recomendo muito o pessoal lá do curso Elite.